Olá, parceiros Pioneer. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Universidade Pioneer. É com grande satisfação que, para esse nosso primeiro encontro, a gente tem a honrosa presença do professor Geraldo Chavarria, lá da Universidade de Passo Fundo, que gentilmente aceitou nosso convite para a gente conversar um pouco sobre fisiologia, soja e milho principalmente. Então a gente espera aí que no decorrer desse tempo a gente consiga abordar os principais assuntos relacionados à fisiologia da soja e do milho e os principais gargalos que a gente tem visto no campo, que o professor roda muito, tem visto, que ele pode trazer aí de informação para a gente. Professor, obrigado e a gente agradece muito a sua presença. Maravilha, Eduardo, é um prazer estar aqui, não é um prazer conhecer a turma da AgroAdvance, é um prazer gerar essas informações e falar com os parceiros da Pioneer e a gente discutir um pouco dessa demanda que é entender melhor como é que a planta funciona, estabelecer estratégias de manejo, focando obviamente nessas duas culturas de grande importância para o Brasil, que é a soja e o milho. Maravilha. Professor, eu sei que o senhor roda muito aí pelo país, eu sempre acompanho nas redes aí, e hoje a gente sabe que cada região tem os seus problemas, né, relacionados à fisiologia, mas quais são os principais gargalos aí, pensando na cultura da soja? O que o senhor tem visto aí como principais problemas do ponto de vista fisiológico? Perfeito. Esse aspecto, Eduardo, que tu me questiona sobre a questão da fisiologia da soja, a gente pode até pensar e falar sobre alguns aspectos pontuais da soja, mas inicialmente eu vejo que a gente pode falar de maneira ampla pensando em soja e milho. Eu te diria o seguinte, tem três coisas, eu acho, de grande relevância, claro que para algumas culturas, um peso maior, ou para outras regiões, mas a gente na fisiologia e nessas estratégias de manejo, pensando na prática, tem três coisas de grande limitação: raiz, arquitetura, e é chegar luz e produto, e fazer com que cada folha, cada funcionário da empresa soja ou da empresa milho trabalhe por mais tempo. E dentro desse universo a gente vai ter uma série de demandas. Por exemplo, sem medo de errar, a gente perde muito dinheiro na soja e no milho e na agricultura mundial, de maneira geral, é pela parte da planta que a gente não enxerga. Então, pensando em sistema radicial, a gente tem as limitações clássicas do ponto de vista, tu sabe muito bem com a tua experiência na área de solos, voltados para física, compactação, limitação de cálcio, fósforo ao longo do perfil, zinco, potássio, porosidade. Então a gente tem alguns estudos dentro dessa linha que a gente percebe que toda vez que a gente trabalha a parte de baixo num nível mais elaborado e numa percepção para subir na prateleira, a gente percebe que uma série de coisas são impactadas. Aí do ponto de vista fisiológico, a planta passa mais tempo com os estômatos abertos, entra mais carbono. A planta bebe mais água, entra mais nutrientes. A planta movimenta mais água e movimenta mais ativos. Esse é um detalhe importante para dividir com a turma. Por exemplo, a gente tem um estudo, Eduardo, que a gente fez uma aplicação de fungicida em 1 centímetro quadrado em um folíolo de soja, em vários, né, um trabalho de pesquisa. E a gente percebe o seguinte, que numa condição, em uma determinada mistura fungicida, uma determinada quantidade de água na capacidade de campo, aplicou o fungicida naquele ponto e viu até onde ele se movimentava e controlava a ferrugem. 2,5 centímetros. Agora, quando eu reduzi a água na metade, 50% da capacidade de campo, aquela movimentação que era 2,5 centímetros foi para 1,2. Então observa só que dentro desse teu questionamento importantíssimo de gargalos voltados para a produção como um todo, eu vejo que diretamente, sem medo de errar, raiz, arquitetura, folha verde até o final e todos os desafios para esse cenário. Agora, nessa parte de, por exemplo, que eu posso pensar para a cultura do milho, a quantidade de episódios que a gente viu nessa safra, em alguns casos por limitação de água, em outros casos por sombreamento e outras relações e fitotoxidez, a gente percebe que toda vez que eu tenho um perfil de solo mais bem desenvolvido e esse sistema radicial mais bem desenvolvido, o que acontece? O volume de água é maior e os episódios de fito são reduzidos. Então eu vejo que essa é uma primeira percepção assim, de importância. Não, muito bom. Professor, eu tive um tempo, agora eu estive em Goiás durante 2 semanas e um dos grandes problemas que eu
relatei lá, eu queria que o senhor falasse disso do ponto de vista fisiológico, a gente vai entrar bastante nisso, né? Sobre alguns tipos de estresse, que eu sei que afetam muito a questão fisiológica. Questão de luminosidade. Eu vou começar pontuando com o senhor com isso, porque é o que a gente está vendo agora, nesse exato instante que a gente está gravando. Qual que é o reflexo, nesse momento, da baixa luminosidade para a produtividade da soja? Certo. Assim, ó, se a gente pensar na fisiologia de maneira ampla, é uma percepção minha, não é? A gente observa que no período reprodutivo, quando a planta vira a chave e vai... A gente vê isso com uma clareza no campo bem notória, assim, na soja. Tu observa que por volta até de V4, V5, os comprimentos dos entrenós eles são menores, e porque essa planta está gastando dinheiro em escala em colocar raiz, e ela virou essa chave, e depois ela começa a mandar esse dinheiro numa escala maior. Quando eu falo em dinheiro, pessoal, eu estou falando de açúcar, não é? Essa é a base de fisiologia. E aí ela começa a mandar esse recurso para pagar essas estruturas de flor, e ela começa a ter uns lançamentos maiores de entrenó. Então, assim, dentro dessa tua percepção importante da sombra por si só e do período reprodutivo, eu te digo o seguinte: tem um tripé também nesse cenário, uma percepção minha. Açúcar, fotossíntese, luz é fundamental, hormônios que vão dizer divide célula, expande célula, manda esse recurso para cá, etc. E a planta só vai conseguir produzir isso tendo esse dinheiro, esse açúcar, e elementos minerais. Claro que alguns mais importantes do que outros, por exemplo, potássio, magnésio, boro, tu sabe muito bem do ponto de vista de movimentar reservas, elementos de estrutura, cálcio, boro, magnésio, não é? Então, assim, essa percepção desse tripé é importantíssima. Então, quando tu relata para mim que a gente está vivenciando, não é, em algumas situações do cerrado brasileiro, tu chega num período lá de janeiro, está na metade do ano, e aí começa a aparecer radiação solar, e tu imagina, se eu tenho uma planta no período reprodutivo, a quantidade de açúcar caiu. Então, se ela não tem açúcar, ela não tem o dinheiro básico para pagar estruturas, ela não tem hormônios para dar os recados na planta como um todo, porque, parceiros da Pioneer, essa ideia é básica. Assim, ó, se eu pensar em hormônio em plantas, a ideia é comunicação, dizer coisas, divide célula, expande célula. E aí, dentro desse cenário, se eu tenho sombra, eu não tenho açúcar direto para pagar conta, eu não tenho hormônios, e uma coisa importantíssima, aproximadamente nas plantas, isso serve para a soja e serve para o milho, 1/3 do dinheiro da planta, ele está voltado para absorver e movimentar elementos minerais. E aí tu sabe bem, mesmo que eu tenha esse recurso, o que vai acontecer é que a capacidade de usufruir vai cair. Então, dentro desse cenário está provado cientificamente que se eu pegar uma soja de 100 sacas, Eduardo, e avaliar o natural dela abortar flores, eu estou falando de 30%. Agora, quando eu estiver nesse patamar, não é de limitação de radiação solar, eu vou começar a avançar em níveis que em alguns locais, em algumas situações associadas a outros estresses, pode chegar a 70%. Então, é de fundamental importância a gente ter uma população a mais adequada possível dentro de uma realidade para chegar a mais luz e produto, não é? E claro, existem algumas interferências fisiológicas que elas são relevantes também. Mas a ideia básica é essa, é um tripé. Muito bom. Professor, o senhor comentou aí no início da sua explanação sobre os componentes da soja, né, para você ter uma planta, vamos dizer, uma planta perfeita. O que seriam os componentes dela? Um sistema radicular bem feito, uma arquitetura adequada e dentro dessa arquitetura pontos de pegamento de vagem, né? Quer dizer, eu tenho uma planta bem arquitetada e dentro dessa arquitetura eu tenho que ter pontos de pegamento e que esse pegamento seja feito. Aí vai demandar nutrição, vai demandar uma série de manejos. Eu acho que até para o pessoal que está nos ouvindo, para a gente ter uma cronologia, eu acho que fica fácil da gente separar, eu gostaria de comentar que o senhor comentasse com a gente, né? Quais seriam os principais gargalos e manejos para a gente adequar cada um desses componentes? A gente poderia começar pelo sistema radicular. O que o senhor veria de balanço hormonal? O que seria manejo? A gente pode falar de produto. O que seria o manejo para um adequado sistema radicular?
Depois disso, a gente pode tentar arquitetura. Qual que seria a melhor arquitetura para a cultura da soja, pensando em espaçamento? Como a gente poderia manejar isso? E depois, que tipo de manejo a gente poderia fazer, pensando em pegamento desses legumes e depois enchimento? Perfeito. Eu acho que ficaria uma cronologia interessante. Então, eu começaria perguntando, professor, do ponto de vista do crescimento de raiz, que é o principal, que é o primeiro componente, é o que vai alicerçar a planta. O que o senhor tem visto do ponto de vista fisiológico de manejo que a gente pode fazer para aumentar, né, para a gente melhorar o sistema radicular da área? Aí acho que vale tanto para a soja quanto para o milho. Eu percebo assim, Eduardo, a gente tem dentro do clássico do Brasil física, compactação e falta de cálcio e fósforo ao longo do perfil. Só que a gente está vendo, e a gente tem um projeto chamado Fisiologia no Campo, que nada mais é do que uma consultoria mais detalhada, colocando uma lupa na planta e olhando com mais detalhe para esse cenário. Então, se a gente vai olhar Brasil afora, duas percepções que são bem claras. Primeiro, análise de solo, calcário, manejo clássico, tu sabe muito bem com a tua experiência dentro dessa área. Agora, o que eu vejo que a gente começou a fazer e ter uma percepção? Tem uma orientada minha que fez um trabalho de doutorado avaliando de 5 em 5 centímetros até 60 e relacionando química física e biologia de solo com crescimento de raiz. Bateu o que vocês da área de solo já nos mostram há muito tempo. Química física, cálcio e fósforo, mas começou a aparecer o potássio, começou a aparecer o zinco, começou a aparecer a porosidade. E a gente começou a olhar para essa forma de avaliar o perfil de uma maneira mais detalhada. Às vezes eu posso ir no Cerrado, posso ir no Goiás, posso ir em alguma região do Cerrado brasileiro e um colega me questionar se a adubação que ele está fazendo a lanço ela é efetiva ou não, não é? Aí eu vou ter que fazer questionamento lá para o Eduardo, com a experiência dele do ponto de vista de solos. Mas eu olhando para a fisiologia e a percepção de raiz, a gente começou a fazer umas análises muito superficiais, de 0,5, 6 a 10. E tem uma percepção, vou te dar um exemplo, a gente tem um estudo dentro desse universo, assim, 0,5, 6 a 10, 26 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. De 6 a 10 eu tinha lá quase que 10 miligramas. E essa variação, se eu fizer essa média, eu vou ter uma percepção que está sobrando fósforo. Agora, quando eu fiz aquela avaliação dentro desse nível de detalhe, eu comecei a perceber que eu estava criando um gradiente. Então a gente começou a olhar para isso, começou a fazer uma análise biológica de solo e perceber as questões voltadas para a reciclagem de elementos e fazer análise mais aprofundadas, 11 a 20, 21 a 40 e olhar química, física e biologicamente. E aí a coisa começou a ir para outro patamar, porque o que nos assusta muito dentro dessa ideia que tu falaste sobre a construção da produtividade nos nossos estudos, a gente chega a observar 75% do sistema radicial da soja até 10 centímetros. Isso é um problema. E qualquer fechadinha de torneira acaba sendo um grande impacto sobre a produtividade. E tu falou muito bem, né, Eduardo, sobre essa percepção de no final das contas, ter fertilidade de estruturas. E tudo vai se basear em... A planta tem dinheiro para fazer isso, ela tem açúcar para isso, então eu vejo que essa parte baixo, esse olhar mais fora do tradicional, vem nos ajudando bastante. Então a gente tem uma percepção de química, física e biologia voltada para essa fisiologia das raízes. E aí tu me fez um questionamento e uma percepção ampla até sobre hormônios. Sabe que o hormônio mais importante, pessoal que está nos assistindo, o hormônio mais importante para influenciar o pegamento é a citocinina. E a citocinina, Eduardo, ela é produzida na ponta das raízes. Então, se eu tiver uma limitação de crescimento radicial que gera microdanos nessas estruturas, o hormônio mais importante para formar, para dizer, ó, manda açúcar para cá para formar uma flor, está faltando. Então, quer dizer que assim, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que avançar. Agora,
Outro ponto A importante... planta é inteligente, né, professor? Só pegando esse gancho, é sem interessante isso que o senhor comentou, porque a planta, de uma certa forma, ela fala, ó, eu tenho raiz suficiente, então eu consigo produzir bastante hormônio para ter estrutura. Quer dizer, porque eu tenho raiz, eu tenho boca para absorver água e nutriente, né? Porque se ela tivesse pouca boca, ela não daria esse sinal, ó, estrutura, pode fazer estrutura que eu tenho, né? Exatamente. Acho que seria um feedback, né? Exato. Que a planta manda. E a gente, Eduardo, faz sempre analogia assim da planta do ponto de vista fisiológico com uma empresa. Então, nenhuma empresa ela vai, de maneira geral, obviamente, dar passos maior do que as pernas. Então, às vezes acontece que por um motivo, por exemplo, eu tive uma percepção agora no Rio Grande do Sul de alguns picos de temperatura em algumas sojas no pleno florescimento, tu abria rua e observava um monte de estruturas no chão. O que aconteceu? A percepção dela como empresa é, eu não tenho dinheiro para pagar toda essa conta, vou ter que derrubar estruturas. Então, essa é a primeira coisa, perfil, e olhar de uma maneira mais detalhada. Outra coisa importante que tu me questionou é essa parte da arquitetura. E a gente tem uma série de estudos dentro desse cenário, claro, se a gente comparar o milho em função da plasticidade dessa planta, a plasticidade fenotípica, que é bem menor, a dinâmica passa a ser diferente. Agora, na soja, há alguns anos, Eduardo, uma empresa de genética me procurou e perguntou assim, Geraldo, a gente está com uma coisa estranha, eu estou falando de uma década atrás, hoje é mais claro para a gente. O questionamento era, nós temos 60 ensaios de soja no sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a conclusão inicial ela é muito estranha. E o que era, Eduardo? Separou-se esses 60 locais em média, baixa, média e alta fertilidade. E eles nos procuraram para questionar o seguinte, as nossas menores produções foram nas áreas de mais alta fertilidade. Pô, mas aí não tem lógica isso aí, né? Mas o que acontecia? Em função da população não estar ajustada, tu ter muita comida para essas plantas, uma nutrição muito bem alinhada, as plantas cresciam em demasia e não chegava luz e produto. E aí gerava essa limitação. Esse é um problema, professor, que eu tenho visto muito, eu gostaria da opinião do senhor, depois a gente pode continuar avançando, essa questão da população. Eu vou aproveitar o gancho, né? A gente tem visto, às vezes, por medo, né, o pessoal recomendar uma população um pouco exagerada. Eu sou produtor também e a gente tem visto isso. E muitas vezes, professor, o que eu tenho feito? Eu tenho reduzido a população de planta em 20% do que a recomendação oficial e eu tenho obtido os melhores resultados. Por quê? Tudo isso que o senhor falou, questão de penetração de luz, menor doença, você tem um tamanho de planta adequado, menor comprimento de entrenó. E pensando nisso, professor, nesse ajuste de população de planta que o senhor comentou, quais seriam os... uma vez que eu errei a população de planta, é possível, com manejo, eu minimizar isso? Porque eu já vi pessoas, alguns profissionais comentando que a soja não é cultura para se trabalhar arquitetura, tamanho. Quem se trabalha tamanho com trigo, outras culturas. Soja, se você tentar travar ela, você vai encurtar um entrinó e depois ela volta. Isso é pergunta de leigo mesmo, professor. Eu gostaria da opinião do senhor. É possível trabalhar arquitetura de soja com manejo, com produto? Sim. E quais seriam os principais produtos? Certo. É possível, mas o mais importante, Eduardo, é tu como produtor fazer isso que tu está fazendo, que é reduzir plantas. A gente tem uma estratégia de avaliação. E essa estratégia de avaliação que a gente vem fazendo nesse projeto, ela nos serve para entender aonde essa planta cresce. Então, o primeiro ponto é entender, a soja de crescimento indeterminado, ela vai travar o seu crescimento em R5.1. Se for algum material de crescimento determinado, floresceu, estancou o crescimento. Agora, como praticamente a totalidade da nossa soja é de crescimento indeterminado, esse nosso projeto a gente faz uma avaliação nesse momento para criar uma bagagem de informação para a realidade. Por exemplo, então tu como produtor em Goiás, tu tem lá, talvez até dentro da tua área, alguma área com mais argila, com menos argila, que já vai ter um impacto e talvez tu poderia trabalhar populações diferentes. Com certeza. Então, essa é a primeira questão. A gente percebe que eu trabalho com essa parte de arquitetura vamos fazer uns 12 anos mais ou menos, sou muito entusiasta dessa temática, e a gente foi criando uma metodologia para avaliar arquitetura.
E ela está associada, sobretudo, a 3 grandes pontos, pensando em soja. O primeiro deles é a estatura. Como a gente já mediu por muitos anos chegada de luz e produto nos terços da planta, a gente sabe que uma soja que tem mais de 90 centímetros já é um indicativo, não quer dizer que se eu tiver uma lavoura a mais de 90 centímetros eu vou perder dinheiro, mas é um dos indicativos. O segundo ponto importante é, quando tu pega uma planta de soja e vira ela de cabeça para baixo nesse período onde ela cessou o crescimento, tu vai observar que existem camadas de folha, grupos de folha. E o que a gente sabe na prática? Se eu tenho mais do que 5 camadas de folha, eu tenho muito funcionário para pouco espaço. Então eu tenho muito funcionário em cima do outro e a chegada de luz e produto é limitada. A terceira coisa é quantos nós sem fertilidade eu tenho no terço inferior? Essa pergunta ia ser a próxima que eu ia fazer. E aí, dessa questão, Eduardo, se tiver mais do que 3, é o que a gente chama de canela. Então, dessas 3 características, se 2 delas baterem, tu tem uma soja que ela cresce em demasia, certo? Agora, quando tu andar na tua lavoura, na entrelinha, no período, nesse enchimento de grão, início do enchimento de grão, se eu estou falando de uma soja indeterminada, às vezes tu vai caminhando na tua lavoura e ela não fica tramando um ramo e outro, e às vezes ele é do joelho para baixo, geralmente é entre V3 e V6, ou às vezes é um tipo de soja que ela vai crescendo e trama em cima, na cachopa. É outro tipo de manejo. Então, assim, se aquela soja tramar do joelho para baixo, é isso que tu faz, talvez reduzir a população até determinado nível. Só que a gente aprendeu o seguinte, às vezes tu pode ter um material na tua lavoura que ele tenha lá, o ideal seja 12 plantas no metro linear. Aí quando tu fez aquela avaliação, tu contou o número de nós férteis. Aí tu percebeu, esse material tem 14 nós, beleza. Mas eu estou vendo que tem muita planta ainda, mas tu tem que perceber que se talvez tu tirar, vamos supor, 2 plantas, tu tirou 28 nós férteis, e às vezes, com 12 plantas, esse é um limiar dali para baixo, tu dá mais espaço, tu não vai conseguir mais nós férteis. Aí a gente cai na questão do espaçamento. Então, essa é uma ideia de avaliação, a gente começou a desenvolver mais coisas, a gente tem um aplicativo de celular também, chamado Arquitec. Ele é um aplicativo que a gente tira foto de papel hidrossensível e conta o número de gotas nos terços. Isso pode servir para soja, para milho, para trigo, para algodão. E a gente vai contar o número de gotas e ter uma percepção se chega produto a contento naquela planta naquele momento. Então, assim, a gente vai juntando essas informações e a gente aí acaba tendo uma tranquilidade maior de perceber aonde que ela cresce. Então, observa quanta coisa a gente falou. Estatura, camada de folha, canela, número de nós férteis, chegada de produto. E aí isso vai te dar uma base para falar o seguinte, não, aqui eu posso retirar 2 plantas, aqui eu não tenho mais condições, eu vou ter que aumentar o espaçamento, aqui eu posso gerar determinadas influências. E sim, eu acredito que dependendo das situações, a gente tem assim, estudos dos mais variados. Desde aplicação de herbicida para gerar algum nível de fitotoxidez, ações hormonais com citocinina para melhorar a ramificação. Então, existe sim potencial de ações de manejo para esse lado também. Isso seria mais uma remediação, né, professor? Acho que pelo que eu entendi que o senhor comentou muito bem, eu acho que o principal já seria uma população adequada, né? Porque o que a gente tem visto, professor, muita gente colocando muita planta em demasia, porque eu vou travar a planta. Ele já vai com esse intuito de travar a planta. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se eu colocar muita planta já pensando em travar, eu não estou talvez perdendo, ao invés de achar porque eu estou com muita planta, eu vou ter bastante nó, mas eu posso estar perdendo questão de sanidade, enfim. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eu vejo assim, Eduardo, tem uma questão de aonde é que tu está no Brasil. E, por exemplo, pode ser que eu pegue uma região, vamos supor, sei lá, Campos Novos em Santa Catarina, que tradicionalmente tu não tem uma limitação hídrica. Então tu pode trabalhar com, e geralmente tu tem situações de sombreamento, e aí tu vai trabalhar com uma população mais ajustada. Pode ser que tu esteja no oeste baiano e tu tem uma limitação maior de estabelecimento. Tu está numa condição mais crítica e dependendo do caso,
a cada 4 safras tu vai ter uma de frustração, numa condição média, não é? Então eu preciso trabalhar com uma população mais forçada, com mais plantas, porque se o meu estabelecimento ele for dificultado, aí eu vou ter que resolver isso mais para frente. Certo. Então, dependendo da situação, e tu tem uma condição hídrica, não é? Então vamos pensar nas condições ideais para fazer uma semeadura de soja. Temperatura do solo acima de 12 graus, no mínimo 50% da capacidade de campo. E aí vamos começar a fechar essa questão do estabelecimento. Semente com 90% de vigor, uma condição adequada para fazer a semeadura, velocidade, profundidade. Então, se tu tem uma tranquilidade maior nesse cenário e tu consegue esse teu estabelecimento ser mais alinhado, aí tu vai, com essa base de dados que tu está criando na tua realidade, definir, aqui eu posso fazer a coisa mais justa. Mas vão existir locais do Brasil que a tua arrancada ela é mais crítica, e aí a turma acaba tendo essa demanda de forçar mais na população e resolver o problema depois dali para frente. Com aplicações... Isso. Então, assim, claro, uma coisa, quando a gente trabalha com algum tipo de ação hormonal há mais de uma década e percebe que uma coisa é ação hormonal para melhorar o pegamento, outra coisa é influenciar a arquitetura. Então, lembra assim, quando eu falar aqui não precisa fazer uma ação hormonal para a arquitetura, não quer dizer que eu não necessite influenciar essa planta para melhorar o pegamento de estruturas. Sim. São coisas diferentes, embora elas tenham relação, mas são coisas diferentes. Então eu vejo nesse cenário que sim, vão ter alguns locais do país que eu posso ser mais agressivo. Então imagina, tu tem lá uma área que é uma área de soja que tu vai fazer em cima de algodão e tu vai ter que matar algumas plantas de algodão nessa lavoura de soja, vai usar um inibidor de protóxido mais agressivo e vai dar uma sapecada nessa soja. Aí eu preciso entender que eu já tenho uma influência. Então, quem sabe nesse tipo de situação, alguma ação de forçar um pouquinho mais na planta, até aí está valendo, mas em outros casos não. Então eu vejo que o produtor, que o técnico, ele tem que gerar essas informações de maneira mais pontual. Porque as empresas dos genótipos, a turma das sementes, elas não conseguem fazer isso em escala para atender os produtores de maneira ampla, Brasil afora, em micro-regiões, etc. Então eu vejo que esse é um ponto importante. Criar um diagnóstico regional da tua propriedade, ter essa percepção. Cresce, não cresce, e aonde que efetivamente está o meu problema? Não tem receita de bolo, né, professor? Por isso que a agricultura e fisiologia, né, é uma coisa apaixonante, né? Acho que é uma área complexa e cada cultura, né, um fisiologista de soja é muito diferente de um fisiologista de uva, que é muito diferente de um fisiologista de algodão, enfim, são coisas extremamente distintas e complexas, né? Professor, aproveitando, a gente está falando de componentes de produção, a gente falou de um deles, né? Assim, até certo ponto, que é número de plantas. Um segundo componente, lógico, que é mais importante que o número de plantas, que é o número de nós por área, né? Não adianta ter bastante planta, mas se não tiver nós viáveis. Professor, o que seria uma quantidade de nós viáveis adequado? E como que eu poderia manejar para eu potencializar os nós da cultura da soja em termos de pegamento e evitar? A gente sabe, né, que gostaria que o senhor contextualizasse um pouco, né, que a soja ela aborta, já é uma planta que naturalmente ela aborta, gostaria que o senhor abordasse isso, por que isso ocorre, mas como a gente poderia, qual que seria um número adequado, lógico, em termos gerais, né, e como a gente poderia manejar para melhorar esse pegamento de vagem? Ótimo questionamento, Eduardo. Eu vejo o seguinte, o número, cada nó de soja ele pode me dar de 6 a 10 grãos. Hoje em dia, o melhoramento está fazendo com que isso aí avance, mas a gente vai ficar numa média ainda brasileira, que cada nó de soja me dá 1,5 grama. E se a gente pensar numa soja de 100 sacas, eu gostaria então de ter 600 gramas de grão no metro quadrado. Então o número mágico, assim, vamos dizer, seriam 400 nós férteis no metro quadrado. Então eu vou correr atrás dessa realidade dentro dos meus materiais.
Não é, eu tenho 12 nós férteis, 14, 16, e quantas plantas e até onde eu posso chegar dentro desse universo. Então esse é o meu número. Claro que fica muito receita de bolo, se eu pegar e falar 400 nós, coloca 20 plantas e 20 nós férteis, mas na prática tu sabe como produtor e como pesquisador que não é por aí. Então eu estabeleço essa minha métrica, essa matemática, e a partir daí eu começo a ver na minha realidade quais são as estratégias de manejo para aumentar essa fertilidade. Aí tu me faz lembrar de uma coisa importantíssima, que a soja ela tem um conceito de fertilização de estruturas que a gente chama que ela é metamérica. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho num trifólio, eu tenho um trifólio e eu tenho esse nó aqui onde está inserido esse trifólio, o açúcar produzido nesse trifólio paga a conta desse nó, no máximo acima, no máximo abaixo. Então, às vezes, tu vai olhar uma lavoura tua que perdeu precocemente as folhas no terço inferior, e aí tu pode ter feito um excelente manejo fitossanitário, tu ter folhas sadias em cima, no meio, mas tu tem uma bruta de uma canela, de nó sem fertilidade. Observa, então, quer dizer, que por mais que essa empresa planta tem esse potencial, não consegue pegar aquele açúcar lá de cima e pagar aquelas contas. Então, por isso, esse é um aspecto importante. Aí vai depender da chegada de... vamos cair mais uma vez naquele questionamento que tu me fez inicialmente sobre o sombreamento. Porque se eu tiver bem claro sempre essa ideia que existe um tripé para pagar a conta de tanto formar flor como encher grão, a ideia é a mesma. É açúcar, hormônio e elementos minerais. Nessa triangulação, se porventura eu tiver muita planta e ela perceber, eu estou numa condição de sombreamento e essa folha que está aqui embaixo, é um funcionário que está gastando muito dinheiro e não está entregando para a empresa como um todo. Ela vai aumentar o etileno, reduzir o hormônio auxina, derrubar essa folha e aí eu já tenho um prejuízo. Então, tudo parte daquele cenário, eu vejo, Eduardo, que é criar o teu diagnóstico, certo? E estabelecendo essa percepção. Mas a planta, ela vai ter esse comportamento que a gente chama metamérico, esse comportamento de se nutrir em fatias, não é? Pensando, obviamente, na cultura da soja.